E aí, pessoal, belezinha? Professor Sidney Oliveira na área e vamos a mais uma aula de língua portuguesa. Na aula de hoje, gente, a produção de uma entrevista, né? A parte final desse capítulo que a gente vai estar trabalhando, certo? Então, vamos lá. A estrutura da entrevista, gente. Produzir uma entrevista, esteja atento à sua estrutura. Por quê? A estrutura dela é extremamente importante. A maneira com que vocês vão trabalhar determinado assunto e a maneira com que vocês vão trabalhar determinado assunto. Tudo isso é importante para que a gente consiga ter uma noção de como nós estaremos trabalhando essas informações, certo? Então vamos lá, pessoal. O que a gente precisa ter em mente quando a gente for construir uma entrevista, né? A entrevista pode ser um texto em que você vai utilizar para dar consciência a um outro trabalho ou mesmo para conhecer melhor o trabalho de outra pessoa. Então, você pode, consistência, você pode aprofundar o conhecimento sobre uma determinada área ou então falar sobre uma determinada área que ainda não foi trabalhada, justamente para que as pessoas consigam entender melhor, produzir melhor como funciona onde a gente vê, certo? O que a gente tem que ter em consideração aí, pessoal? Precisamos ter a montagem desse conhecimento. Como que nós vamos abordar esse conhecimento? É de interesse das pessoas conhecerem esse conhecimento? É difícil da gente saber. Por isso que programa de entrevistas tem entrevistas muito boas e entrevistas não tão boas e entrevistas péssimas em vários momentos. Porém, elas são boas, não tão boas e péssimas, ao meu ver, porque provavelmente alguém assistiu aquilo, alguém gostou daquela participação, alguém entendeu de uma maneira melhor e quis estar mais atento, estar mais próximo sobre esse conhecimento, né? Isso se faz necessário para que a gente consiga entender melhor os aprofundamentos, os pormenores sobre determinados temas, certo? Seja qual for o tema escolhido, o novo livro do escritor, seja, por exemplo, o novo livro do escritor, fica claro que ele deverá comparecer à entrevista. Veja, pessoal, se você vai falar sobre o livro de uma determinada pessoa e essa pessoa não comparece à entrevista, que entrevista é essa? Essa parece bobo o que eu vou falar agora, pessoal, mas a entrevista, ela demanda, sim, duas pessoas. A gente precisa ter esse conhecimento. Eu preciso da pessoa A e da pessoa B, certo? Então, a pessoa que vai fazer a entrevista é o entrevistado. Podem ser mais pessoas? Podem. Às vezes a gente vai entrevistar uma banda. Vamos supor que eles vão entrevistar o Now United. Now United tem não sei lá quantas pessoas no Now United, né? Cada uma de uma nação. Então, você vai ter que dar espaço para cada uma dessas pessoas, certo? Se você vai falar do trabalho da pessoa, essa pessoa tem que estar lá. Se você vai falar sobre o emprego dessa pessoa, essa pessoa tem que estar lá. Se você vai falar sobre o reflexo da aprendizagem de determinado assunto dessa pessoa, essa pessoa tem que estar lá. Então, o entrevistador, a entrevista, ela é baseada em entrevistador e entrevistado. Quando eu digo estar lá, não necessariamente a pessoa precisa estar fisicamente. Hoje em dia, a gente pode fazer entrevistas por videochamada. Quase todas as redes sociais têm videochamada, os messengers têm videochamada, tirando os inúmeros programas que a gente tem, justamente focados em fazer videochamadas. Tranquilão? Então, feita a escolha do tema e do entrevistado, é muito importante a elaboração de um roteiro de forma que o entrevistado tenha em mãos na hora da entrevista. Então veja, pessoal, dá uma olhada aqui, feita a escolha do tema e do entrevistado. Gente, vamos supor que você vai entrevistar um jogador de LOL. Pelo amor de Deus, você vai falar de LOL com ele, certo? Por que você não vai falar? Mas professor, o cara não sabe só de LOL. Depende para quem você quer passar esse conhecimento. Então, adianta você ir falar sobre, sobre carro com o jogador de LOL? Pode até adiantar. Mas o jogador de LOL, ele sabe falar de LOL, gente. Então, se você vai entrevistar um jogador profissional de qualquer esporte, você tem que pensar no que ele vai estar falando, certo? Ele é especialista no assunto. O que é ser especialista? Veja,
eu sou formado em letras, então eu sou especialista em língua portuguesa. Eu posso falar de língua portuguesa. Eu posso falar de matemática? Até posso, gente. Mas para eu fazer cálculo, eu uso calculadora. Para fazer 2 mais 2, eu uso calculadora e eu ainda erro. Então vejam, tem esse pormenor. Vejam, eu sou professor, mas eu sou professor de língua portuguesa. Eu não posso falar de história, não posso falar de geografia, não posso falar de matemática, química, física, ciências. Eu não posso falar dessas áreas, eu não posso falar desse conhecimento, porque não é um conhecimento o qual eu trago enraizado em meu ser. É um conhecimento que eu não tenho como desenvolver ele de uma maneira melhor e mais profunda, certo? Então, eu tenho que adaptar a minha entrevista ao meu entrevistado, porque eu preciso que o meu entrevistado tenha noção do que a gente está falando, certo? Então, além disso, pesquise, analise, estude sobre o tema, pois como a entrevista garante a presença de alguém, podem surgir outras perguntas durante o processo a partir das respostas do entrevistador. Então vejam, pessoal, aqui, a partir da resposta do nosso entrevistador, que é onde a gente faz a adequação. Então, você vai falar sobre um determinado assunto, certo? Você precisa estudar o seu entrevistado. Você precisa saber quem ele é, o que ele faz, quando ele faz, como ele faz. Vejam, você quer apresentar esse apresentador, você quer apresentar esse entrevistado para o mundo, para um grupo de pessoas. A sua entrevista vai servir justamente para que você consiga ter uma ideia de trabalho com ele. Certo? Para quê, pessoal? Você precisa, antes dos outros conhecerem o seu entrevistado, você precisa conhecer. Você precisa conhecer a obra dele, o trabalho dele, o que ele faz, como ele faz. Tudo isso é importante. Vejam, a galera pega muito no pé de alguns apresentadores de futebol, mas tem um exemplo do Newton Neves. Eu particularmente acho ele bem mala em vários aspectos. Mas o conhecimento que ele tem de futebol, ele vai atrás da informação para ele poder falar de futebol. O conhecimento que ele tem sobre o futebol em si, quem jogou aonde, o cara que fez gol, ele lembra dos gols do dia, das ações. Então ele conhece o entrevistador dele. Ele é um cara que gosta de futebol e ele fala de futebol e ele trabalha com futebol, então ele se aprofundou. Então, quando ele tem que falar com alguém que trabalha com futebol, para ele é mais fácil. Porque é muito mais simples ele ter acompanhado como é o trabalho da pessoa, certo? O roteiro deverá ter um objetivo claro e ser apresentado de formas de perguntas. E cuidado para que não fique muito longo, no entanto, tenha outras perguntas em mente, caso for necessário. Só uma coisa, essa parte aqui que o professor esqueceu de explicar. Sugerir outras perguntas do lado a partir das respostas do entrevistador. E o entrevistado ter as perguntas. Vejam, você pode fazer 2 perguntas. Você pode fazer essa entrevista de 2 maneiras. Você pode botar a pessoa sentada e então fazer as perguntas para ela e ela vai desenvolver as respostas na hora. É um tipo de pergunta. Da mesma maneira, você pode mandar as perguntas para essa pessoa, o roteiro da entrevista para essa pessoa, e ela já vai com as perguntas prontas, ela já vai sabendo o que esperar. Vai depender do que você vai querer, beleza? Aqui, pessoal, ficar sem perguntas, ainda assim pode ser que por mais que você tenha estudado, por mais que você tenha trabalhado, você pode se deparar que o entrevistado não se dedicou tanto às respostas. Então, sei lá, você programou essa entrevista para 15 minutos, ela durou 5, e você precisa fazer 15 minutos, você vai ter que desenvolver esses outros 10 minutos. Você vai ter que ter perguntas em mente, às vezes retomar alguma resposta, incentivar ele a que ele te dê outras respostas. Isso é extremamente importante. Lembre-se, assim como o Pequeno Príncipe diz, como a raposa fala para o Pequeno Príncipe, você tem que cativar os outros, você precisa se sentir cativado. Se a pessoa se sentir cativada, ela vai desenvolver
de uma maneira bem melhor, certo? O título, se necessário, coloca um título na entrevista, se necessário, certo? Ele norteará melhor o objetivo delimitado no tema proposto, bem como seduz o leitor à sua leitura. Veja, se você vai falar da vida da pessoa, se você vai falar do trabalho da pessoa, isso daí, quando a pessoa lê o título, opa, aqui está falando disso, aqui está falando daquilo, né? Está falando da vida, está falando da obra, está falando sei lá, as coisas que a pessoa gosta. É uma maneira de desenvolver. Se necessário, faça uma introdução, pode ser curta, mas que informa o leitor que será discutido, ou seja, apresente o seu entrevistado, apresente quem você irá entrevistar e apresente o tema da sua entrevista. Isso é muito importante para que a gente consiga entender melhor. E, no caso, apresente o assunto que será discutido, bem como o perfil do entrevistado, uma vez que as pessoas precisam saber com quem que elas estão lidando, certo? A parte final é tão importante quanto a inicial. Não adianta ter ideias e apresentá-las de maneira informal e um texto que não obrigue coerência e coesão. Ou seja, o final ele tem que se amarrar com o começo da entrevista. Certo? Porque você está finalizando um ciclo. Assim como o texto, né, que precisa ter introdução, desenvolvimento e conclusão, a entrevista também precisa desses 3 pormenores. A intenção é fazer uma entrevista com o entrevistado e depois apresentar para um público leitor. Você deverá utilizar uma câmera ou um gravador, né? Isso para que você faça a transcrição. Porque se você for entrevistar a pessoa e você for, a pessoa está falando e você for escrevendo, isso vai levar muito tempo, a pessoa vai ficar cansada. Se você gravar o áudio, se você gravar a pessoa falando, filmar a pessoa falando, depois para você fazer a transcrição é muito mais fácil, certo? Então vamos lá. Agora que já estamos bem informados a respeito da questão das cotas nas universidades, né, que é os textos que vocês vão abordar lá na página de vocês, no livro de vocês, vamos fazer a entrevista em vídeo, né, para saber o posicionamento das pessoas que conhecemos. Né? Vejam, gente, em equipes escolha alguém para ser entrevistado. Hoje em dia, né, todo mundo em casa, papai e a mamãe, né, ou um colega, certo? Baseando-se nas informações já coletadas, elabore a turma. Então é o momento para você descobrir como os dois se conheceram, o que levaram os dois a ficar juntos. É só uma ideia, não necessariamente precisa ser isso. Marque uma data para gravar perguntas e respostas. Então, quem você vai entrevistar, você tem que fazer essa adaptação de perguntas e respostas, né? O entrevistado possa se preparar e grave um vídeo com um texto de abertura apresentando o entrevistado e um tema de entrevista. Veja, gente, agora é a hora de usar o que a gente tem em casa. Usar pai, mãe, vovó, primo, né? É a hora da gente fazer essa interação. Mas se você quiser fazer com os amigos, também pode. Faça uma chamada de Skype, faça uma chamada de Zoom, faça uma chamada pelo Discord. A maneira com que vocês vão fazer isso não importa. O mais importante é que o texto de vocês fique bom e que vocês consigam aproveitar, certo? Gente, não esqueçam de fazer essa produção, certo? Ela está lá no finalzinho do capítulo. Nós vamos encontrar ela lá na página... Perdão, gente, mas vai estar no final do capítulo, belezinha? Pessoal, muito obrigado e até a próxima.